tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Kelly e eu tô passando aqui nesta tarde para deixar uma mensagem que o Senhor tem colocado aqui no meu coração. E eu não poderia deixar aqui de falar para vocês aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Eu não sei, talvez você que vai ouvir essa mensagem, pode ser que você vai ouvir de madrugada, você vai ouvir de noite, eu não sei. Mas o Senhor vai falar contigo. E o tema desta mensagem é um tema assim que o tema já fala por si só. Mas eu quero ler aqui juntamente com vocês, meditar numa passagem da Bíblia que... ontem eu lendo essa passagem, gente, como Deus fala conosco através das Escrituras. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é muito certo isso. Quando nós lemos qualquer versículo da Bíblia, gente, que a gente venha ler e a gente venha meditar, porque há uma diferença entre ler e meditar. Quando nós lemos, a gente lê e compreende. Mas quando a gente medita, a gente consegue colocar para fora e colocar também para dentro de nós, aquilo verdadeiramente que Deus quer falar e colocar para fora a essência que Deus quer de fato que nós tenhamos. E o tema, na verdade, que eu achei muito interessante que Deus me deu nessa madrugada, há mais ou menos 2 dias atrás, Deus me deu esse tema na madrugada e eu falei, Senhor, que tema forte, que diz assim: às vezes, para você ter razão, você precisa abrir mão da razão que você tem. Sabe, gente, a gente vive querendo colocar nossa razão. A gente quer mostrar para as pessoas a todo custo que nós estamos certos, que nós estamos certas. Mas você sabia que a gente está errado? A gente está errada? Por quê? Porque quanto mais a gente quer mostrar a verdade, quer mostrar que a verdade está conosco, quanto mais a gente quer falar para as pessoas, olha, tá errado o que você está fazendo, olha o que você fez comigo, gente, parece que o negócio trava. Então, olha, esse tema já fala por si só. Às vezes, para você ter razão, você precisa abrir mão da razão que você tem. Seja numa discussão, seja numa conversa, seja em qualquer situação da tua vida. Sabe quando aquela pessoa sempre fala para você, eu tô certo, e você às vezes fica questionando ali, já percebeu que não dá certo? Mas se aquela pessoa falar assim, eu tô certo, e você se calar, a razão com certeza vai estar contigo e essa razão, até essa pessoa que tá achando que ela tem tanta razão, ela mesma vai fazer uma reflexão. E junto com isso eu digo que o silêncio é a melhor resposta. E eu quero meditar aqui com vocês em 1 Reis 3, versículo 19. Gente, que passagem maravilhosa. Eu convido você a meditar na sua casa. Olha o que Deus fala aqui para nós aqui através de Salomão. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, eu estava morto. Ele estava morto, perdão. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, o filho que eu dei à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, traga-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Mas o rei Salomão, cheio de sabedoria, disse, então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem a criança à primeira mulher, ela é a mãe. Olha que interessante, gente, essa história, meu Deus, como eu meditei nessa passagem por esses dias. Gente, vocês percebem que aqui foi uma situação a qual existiam ali 2 mulheres, e essas 2 mulheres, as 2 tinham dado luz. E uma mulher, em uma das noites, ela se virou e ela acabou matando o seu próprio filho ali com o seu corpo. E na calada da noite, ela trocou os bebês. Ela colocou o morto do lado da outra mãe e deixou o vivo
filho, que era a outra mãe que tinha dado a luz, ao lado dela. Só que pela manhã a mãe viu toda aquela situação. E essa situação chegou até o rei Salomão. Olha que sabedoria do rei Salomão. E o rei Salomão, diante daquela situação, ele meio que fez uma pegadinha ali, para ver de fato quem era a mãe. E naquele momento, gente, isso me chamou muita atenção. Quando a mãe verdadeira da criança que estava viva, viu que o seu filho poderia ser morto à espada, o que ela disse? Não. Dei essa criança viva para outra mãe. Ela abriu mão do seu filho naquele momento, da sua verdade. Olha isso, da sua verdade, porque ela sabia da verdade dela. Ela abriu mão naquele momento para mostrar para aquela mulher que estava do lado dela: ei, toma o meu filho, é preferível que o meu filho fique com você do que morto. Não vai poder ficar comigo, então eu prefiro que o meu filho fique com você, que não é a mãe, do que ver o meu filho morto. E naquele mesmo instante, Salomão viu aquela situação e pensou: essa é a mãe. Essa é a mãe. Gente, olha o que Deus está ensinando para nós. Aquela mulher se calou. É o que eu disse aqui, gente, através desse tema. Às vezes, para você ter razão, você precisa abrir mão da razão que você tem. É lógico, muitas das vezes nós estamos certos, nós estamos certas, mas discutindo nós não vamos chegar a lugar algum. Perceba que se aquela mulher continuasse a insistir que aquela criança era dela e aquela outra mulher falasse é minha, e aquela briga continuasse, o que iria acontecer? Aquela criança seria morta à espada. Mas naquele momento, a sabedoria de Deus, e é isso que nós temos que pedir todos os dias para Deus, sabedoria. Aquela mulher foi tão sábia ao ponto de entregar o seu filho para aquela outra mãe, mas naquele mesmo momento o Senhor bradou naquela situação e o seu filho não foi morto. O seu filho retornou aos seus braços. Eu quero dizer para você, através desse vídeo, abra mão da razão que você tem. Ah, missionária, mas quantas pessoas têm dito tantas coisas ao meu respeito? Eu sei, porque eu também passo por isso. Mas às vezes, gente, na maioria das vezes é melhor a gente abrir mão. Aquela pessoa fica discutindo: você tá errada, eu tô certo. Ok, sabe o que você vai fazer? Você tá certo. Se cale. Ei, Deus, Ele contempla tudo, gente, assim como Ele contemplou essa história. Deus contempla a tua verdade e contempla a mentira da outra pessoa. Deus contempla quando nós mentimos, quando nós somos verdadeiros. E saiba de uma coisa, gente, eu sempre digo isso, e isso eu tô dizendo até aqui pra mim através desse vídeo. Ei, quando nós falamos, Deus não age, mas quando nós se calamos, Deus entra e age por nós. Sabe aquele ditado que diz aí: eu vou fazer do meu jeito? Não dá certo. O Senhor quer falar pra mim, pra você, através desse vídeo: abra mão da sua razão. Você não sabe, missionário, o que eu tô passando dentro do meu casamento. Abra mão da sua razão. Você não sabe o que eu tô passando dentro dessa empresa. Abra mão da sua razão. Você não sabe o que eu tô passando dentro desse relacionamento, desse ministério, dessa família. Abra mão da sua razão. Você vai ver que o céu vai trazer a verdade. Ei, não há nada em oculto que não fique. E não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ei, olha essa situação dessas duas mães, gente. Eu estaria apavorada, mas aquela mulher, naquele momento, ela entregou o seu filho para aquela mulher. Ela abriu mão da razão que ela tinha. E o que aconteceu? O rei Salomão, cheio de sabedoria, entendeu que aquela mãe que abriu mão era a verdadeira mãe. Nesse vídeo, através desse vídeo, o Senhor te convida e me convida a abrir mão da nossa razão. Sabe por quê? Daqui uns dias nós vamos contemplar o nosso milagre. Ó, é não fechar da boca, é abrir mão da razão. Ei, dói a gente abrir mão da razão, porque às vezes a gente tá certo, a gente tá certa, mas Deus vai se manifestar através dessa situação, de você se calar. Se cala e você vai ver Deus agir. Amém? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo está imperdível. Você não pode perder. Amém? Compartilha essa mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de muitas pessoas nesse dia chamado hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.